Olá, caros alunos, professor Cláudio, professor de língua portuguesa, satisfação em mais uma vez estar falando com vocês. Com este vídeo eu quero fazer um acréscimo à nossa segunda aula, que foi intitulada Um pouquinho de classificação pode ajudar. Não se preocupem com a exposição neste vídeo de alguns conceitos, pois cada um deles será aplicado a determinados textos que serão explicados em vídeos posteriores. Então vamos entender um pouco melhor isso, observando aqui o próximo slide. Eu falei que na aula passada que um pouquinho de classificação pode ajudar, porque o conhecimento classificatório pode ser traduzido em passos iniciais para uma correta compreensão textual. Uma compreensão textual é um nível mais superficial de análise, quando o leitor rapidamente procura apurar, como o texto está estruturado, como as palavras estão interagindo entre si, que tipo de palavra está interagindo entre si, eu falo em termos de classificação. O tema do texto nós procuramos intuir num primeiro momento, e essa compreensão textual, que fica num nível mais superficial de análise, é o segundo passo para poder partir ou avançar para camadas mais profundas de significação, que nós conceituamos por interpretação textual. Então, esse conhecimento classificatório acaba sendo a base para a compreensão de texto. E eu ofereci a vocês que esse conhecimento classificatório ele se dá em duas vias na direção da compreensão textual. E essas duas vias, elas não são independentes, elas são interdependentes. Elas estão relacionadas entre si, porque um texto é composto por palavras, Então, não são assuntos que podem ser abordados isoladamente. Nós estudamos as classes de palavras para poder entender melhor os tipos e gêneros textuais, de um lado, e do outro lado a mesma coisa. Então, se vocês repararem, esse conhecimento classificatório são os tipos e gêneros textuais no slide aí que vocês podem observar, que na aula anterior eu falei que é a narração, descrição, dissertação, sendo os tipos, e cada texto que esses tipos podem gerar, vamos dizer assim, os filhotes, como a narração gera o conto, a novela, o romance, a crônica, a reportagem, a notícia, que são os gêneros textuais. As classes de palavras, vocês ouviram que são 10 ao todo, mas porém eu destaquei apenas 5, porque as outras classes nós vamos estudar à medida que o ano for avançando, e eu vou fazer as respectivas observações referentes a cada uma delas. Mas por hora destaco as 5 classes que vocês viram na aula anterior: substantivo, adjetivo, verbo, pronome, advérbio, enfim. Então, eu quero explicar um pouquinho mais a respeito desse assunto, partindo do menor para o maior, ou seja, das palavras ou das classes de palavras para uma abordagem do texto. Então, nesse slide aí que vocês estão vendo agora, eu coloquei a imagem de uma cidade, um ambiente urbano, mas poderia ser outra realidade, um ambiente mais rural. Mas independente do ambiente em que se encontra, o ser humano sempre tentou entender a realidade que está à sua volta. Para isso,
ele criou, ou melhor, ele estipulou sons que nós chamamos agora de palavras. Esses sons são traduzidos em palavras, e essas palavras elas são usadas para poder conceituar essa realidade que está à volta de cada ser humano. Para isso, existe uma classe de palavras mais adequada, que é a classe dos substantivos. Claro que as outras palavras também são uma forma de simbolizar a realidade, mas nenhuma delas tem uma função tão mais nítida como a classe de palavras dos substantivos, porque pela definição que vocês viram na aula anterior, os substantivos são a classe de palavras que nomeia os seres, nomeia as coisas, os objetos feitos pelo homem, nomeia as pessoas, enfim, nomeia sentimentos. Então, ao conceituar, ou melhor, ao dar nome para os elementos que existem na realidade, o homem procurou entender o ambiente que estava à sua volta. E não somente isso, ao dar nome às coisas que existem na realidade, ele não somente tentou entender, mas também se apropriou desses elementos, trazendo para o pensamento. E esse pensamento aí, de acordo com o esquema, né, desse slide, ele pode ser traduzido por discurso. Aí vocês podem ver o bonequinho falando, que simboliza justamente a fala ou o discurso das pessoas. Também, à medida que foi passando o tempo, o ser humano, e por extensão as sociedades nas quais ele vivia, precisou fazer um armazenamento das informações, dessas informações que ele colhe do real. E para isso o ser humano inventou a escrita, que é um meio de perpetuar as informações que ele compreendeu na realidade onde vivia, para perpetuar para as próximas gerações, né? Perpetuar esse conhecimento. Então, esta sequência em que eu dou nome através de elementos sonoros, por exemplo, casa, é constituído de sons e também de conceito, né? E esse conceito é atribuído ao lugar onde nos guardamos do tempo, né? Da chuva, do calor, onde dormimos, onde mora a nossa família. E entender isso, né? E entender esse movimento de conceituar a realidade e trazer essa realidade para o pensamento e transformar esse pensamento em discurso falado e discurso escrito, se chama simbolização do mundo. E essa simbolização do mundo que esse slide procura mostrar para vocês de forma bem rudimentar, certo? Então, precisamos entender bem as palavras, né, e saber o significado de cada uma. E o dicionário ele serve justamente para poder nos explicar o que significa determinada palavra, porque os textos não estão no mesmo nível de análise. O que eu quero dizer com isto? Existem textos mais fáceis de serem compreendidos, né, devido ao vocabulário mais concreto, e existem textos mais complicados, mais complexos, que volta e meia eu vou ter que lançar mão do dicionário para poder entender melhor, compreender o significado de determinadas palavras.
Mas isso a gente vai abordar em vídeos posteriores. Por hora, vocês têm que entender que as palavras e mais especificamente os substantivos são usados para poder nomear, conceituar essa realidade e trazer essa realidade para o pensamento e transformar esse pensamento em discurso, quer falado, quer escrito, como vocês podem observar aí no slide. E destacar também os verbos, porque se nós usássemos apenas substantivos, não conseguiríamos traduzir todo o complexo do real e transformá-lo em pensamento e, consequentemente, em discurso. Nós precisamos dos verbos para poder dinamizar, melhor dizendo, o discurso. Atribuir assuntos, ações, estados a esses mesmos conceitos que nós atribuímos à realidade que está à nossa volta. Então esse é o passo que o ser humano dá para simbolizar as coisas do mundo. Um movimento, vamos dizer assim, reverso a isso, é quando nós temos o texto escrito, quer seja curto ou quer seja longo como um livro, e nós tentamos assimilar os conceitos que estão ali. Nós transformamos as letras em sons, os sons são transformados em palavras, substantivos, verbos, adjetivos, pronomes, advérbios, e essas palavras são transformadas em mensagem que conseguimos assimilar. Para que isso ocorra, eu não posso me limitar apenas em transformar letras em sons, mas eu tenho que ter o passo completo, transformar letras em sons, sons em palavras e palavras em ideias ou conceitos. E isso é uma tentativa. E me referindo também ao slide anterior, essa tentativa de simbolizar o real e também representá-lo na escrita é apenas uma tentativa, porque todo e qualquer processo de simbolização ele é meio que arbitrário, é imposto. Você não sai por aí e quando se depara com uma árvore, você não ouve dela, eu sou uma árvore. Houve uma convenção, um acordo entre as pessoas de uma determinada sociedade para que aquela planta com raízes, folhas, com tronco, passasse a se chamar árvore. E por isso que é muito importante nós termos em mente que tudo isso é um acordo social. A língua é social. Quando nos comunicamos sempre com o outro. Precisamos do outro para poder nos comunicar. E há um acordo entre as pessoas da sociedade para que tal coisa ou tal pessoa se chame de um jeito ou se chame de outro. Então nós atribuímos a planta com tronco, folhas, raízes profundas, atribuímos o conceito de árvores. E assim como árvore na nossa língua, existem muitos e muitos e muitos conceitos atribuídos aos elementos da realidade que estão à nossa volta. Então, para você ter um entendimento, ou melhor, uma compreensão do texto, você precisa entender bem o significado de cada palavra. Por isso, na dúvida sempre do significado de uma palavra, nós temos que ir ao dicionário. E quando um texto apresenta um nível mais técnico, mais complexo, em que as palavras são mais rebuscadas, mais abstratas, em vez de concretas, precisamos de dicionários mais especializados. E com este vídeo eu quis mostrar um pouquinho dessa realidade que está presente na leitura. Então, em 2 movimentos, eu tenho
a simbolização do mundo, eu atribuo a determinados elementos palavras, que são sequências sonoras com significação, de um lado, e do outro lado, eu me aproprio desses conceitos com os quais nomeei os elementos da realidade, trazendo esses elementos da realidade para o meu pensamento, que vai se traduzir em fala e vai se traduzir em escrita. E a leitura de um livro é um movimento reverso, em que eu procuro, em vez de conceituar, eu procuro extrair os conceitos já ali colocados no livro. Cada substantivo, vamos supor, cada verbo vai estar articulado de tal maneira que vai expressar uma mensagem.